A gente recebe hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã um dos nomes mais evidenciados na mídia durante as últimas semanas. É o deputado estadual pelo PSD de Mato Grosso, Gilmar Fabris, com quem eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. A sua indicação ou pré-indicação para se tornar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado causou muita polêmica em Mato Grosso. Por que o senhor quer ir para o Tribunal de Contas? Antônio, primeiro de tudo eu quero dizer que essa questão do Tribunal de Contas, há-se a necessidade de ter a vaga no tribunal. Nem sequer tem vaga. Se cogitou do conselheiro Humberto Bozai pedir aposentadoria. Primeiro fato. Segundo fato, quando eu saí na frente, peguei e fiz o meu currículo, entreguei à imprensa, aos meus colegas deputados, ao tribunal, eu primeiro fiz com os meus advogados, com aqueles que são assessores, se eu estava apto a ir para o Tribunal de Contas. E recebi o sim. Encadernei com todas as minhas, inclusive certidões, preencho todos os requisitos, assim como outros brasileiros. Então, me senti no direito de disputar a vaga. O senhor, na semana passada, na tribuna da Assembleia Legislativa, disse que se o senhor tiver alguma condenação por algum processo, o senhor abre mão de ser indicado ao Tribunal de Contas do Estado. O senhor não tem nenhuma condenação? Não tem nenhum processo? Não só do Tribunal de Contas, como eu encerro definitivamente a minha vida pública. Se eu tiver algum processo condenatório, você está entendendo? Porque não é justo eu mentir para vocês, da imprensa, ou mentir para Mato Grosso, ou mentir para aquelas 20 mil pessoas, ou, enfim, toda a sociedade de Mato Grosso. Mas isso é uma coisa simples, Antônio. Isso é só ir e tirar na internet hoje. Você bate 2 minutos e sabe a ficha corrida da pessoa. Quantos processos o senhor responde? Processo na Justiça? Na Justiça? Eu estou até pensando aqui, porque eu respondo acho que 1. Sobre qual assunto? Dos cartas marcadas? Não, das cartas marcadas não existe processo, existe simplesmente um inquérito e que a polícia mandou para o Ministério Público, até agora não foi oferecido denúncia, então isso aí não tem nem processo formalizado. Pois é, dos cartas marcadas, 11 pessoas foram acusadas pelo Ministério Público de uma fraude aí de quase 400 milhões de reais. Compararam inclusive com o mensalão, dizendo que seria mais do que o mensalão que levou muita gente presa no Brasil, políticos inclusive, para a cadeia. Como é que o senhor recebeu essa denúncia do Ministério Público em relação à sua pessoa, à sua ação enquanto agente público, nessa questão do cartas marcadas? Olha, primeiro que o Ministério Público até então, ele está falando por uma revisão que foi feita pela auditoria. Tá? Quem cuida da parte jurídica do Estado chama-se Procuradoria. Tá? Ela sempre diz que não houve sequer 1 centavo de prejuízo. E eu faço um desafio nessa emissora, se tiver menos de 500 milhões de lucro que o Estado levou, eu também não vou para o tribunal e encerro a minha vida pública. Deputado, a suspeita em Mato Grosso é de que houve desvio de dinheiro público nesse caso da Operação Cartas Marcadas aí. Qual que é a sua tese de que não houve desvio de dinheiro público e o Estado lucrou dinheiro? Como é que é essa conta? Explique para a gente. Eu não trabalho com tese. Quando você está falando de números, números é exato. É só você pegar e fazer o que a Assembleia fez. Pediu ao Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, que não teria ninguém melhor para fazer, debruçaram 15 profissionais em cima e chegaram à conclusão de que naquela ocasião o Estado teria que pagar 1 bilhão 300 e pouco para os funcionários. E o Estado pagou 600 e poucos bruto. Então cumpriu os 480 milhões líquidos que tinha combinado. Certo? Quem fez foi o Corecon. Mas se o Corecon for pouco, vamos para Getúlio Vargas, vamos para... É conta. Não é difícil, não é tese minha, não é tese sua, não é tese de ninguém. Correto? Inclusive o dia que o Corecon foi explicar lá na Assembleia Legislativa, eu convidei toda a sociedade que fosse. Mas se for necessário, ainda vou fazer o quê? Vou agora convocar todos os órgãos que estão nisso para que vão à Assembleia Legislativa para ver quem está certo e quem está errado. Primeiro, são 2 defesas. Se estivesse errado, eu, Gilmar Fábio, não tenho nada com isso.
eu não sou Estado, eu não autorizei fazer carta, não tinha poder para tal, eu não sou secretário de nada, eu não sou da Procuradoria e não era governador que homologou. Eu simplesmente fui um deputado que levei para o governador uma opção de fazer um acordo onde tinha uma sentença transitada e julgada que mandava pagar 1.240 bilhão e que aquele grupo aceitaria receber 480, desde que o salário, que era de 2 mil, fosse para 11, como foi. Essa foi a minha participação. Em 27 mil páginas do processo, em nenhuma linha das 27, alguém me acusa de alguma coisa. Porque eu não participei. O deputado tem a obrigação de fazer isso, de levar e representar as classes. Foi o que eu fiz. Você imagina, eu vou te dar um exemplo para ser mais claro. Eu vou ao governador e peço, governador, eu queria que o senhor fizesse uma ponte no Rio Cuiabá. Está precisando. E o governador diz, então vamos fazer. Aí o governador faz essa ponte mal feita, ou licitação errada, ou coisa parecida. Ah, o Gilmar vai responder por improbidade administrativa. De forma nenhuma. Não fui eu que fiz licitação, não fui eu que fiz a ponte, eu simplesmente indiquei. Mas mesmo assim, por que eu faço defesa nos números? Porque os números estão corretos e o governador Brairo Maggi fez para o Estado um ganho naquele instante de mais de 700 milhões. 740. Quando eu falo 500, é para ser razoável. Como que o senhor recebeu as críticas de ONGs, movimentos sociais, instituições como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de Contas, exigindo respeito às constituições sobre a sua indicação para o Tribunal de Contas do Estado? Olha, primeiro não foi bem contra a minha indicação. Eles disseram que quer que cumpra todos os requisitos necessários para ir ao Tribunal de Contas. E eu assino embaixo. Acho que não deve ir ninguém que não preencher a Constituição Federal ou Estadual. E quais são esses critérios? São diversos. Por exemplo, cite uns 2 ou 3 aí. Eu já vou te dizer um que eles mais se pegam, precisa ter ficha limpa. Pronto. Ficha limpa eu tenho, acabei de disputar a eleição com todas as certidões e minha ficha limpa. Esse aí é o... Ah, você precisa ter notório saber. Se um parlamentar como eu, que fui presidente da Assembleia Legislativa, que fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, participei de todas as comissões, estou há 26 anos no parlamento. Já aprovei e já reprovei contas de governador, contas do Tribunal de Contas e assim por diante. Se eu não tiver o notório saber, pouca gente saberá. O senhor também já foi acusado de abusar das licenças médicas enquanto deputado estadual. O senhor responde algum processo sobre isso? O que o senhor tem a dizer à sociedade mato-grossense sobre isso? Exatamente o processo. Acontece que é o seguinte, um absurdo o que eles dizem. Eu trouxe, inclusive, os meus atestados médicos, nada mais, nada menos do que Dr. Bernardino Tancredi de São Paulo, homem sério, homem honrado, que disse, eu quero que alguém me disse que eu dei um atestado falso, um atestado que não existisse. Só quem o conhece sabe que jamais alguém pegaria. Ocorre que eu tive uma fase muito ruim na minha vida, hoje estou bem melhor, com síndrome do pânico. E quem já teve, quem tem, sabe o que é. Uma doença silenciosa que judia demais, você está entendendo? E que você não aparenta, não é uma coisa que você... Mas você fica acabado. E eu, nesse período, eu fiz um tratamento em São Paulo. E ela, o síndrome do pânico, ela não tem dia, não tem hora para vir, não tem nada. Então, eles achavam que, consequentemente, eu estava tirando aquelas licenças de brincadeira, de coisa parecida, mas está lá, para qualquer um. Está aqui, eu até hoje ainda tenho a doença para a minha infelicidade, mas, por um outro lado, para a felicidade daqueles que desejam levar eu para consultar em qualquer outro local. É uma doença triste, que você precisa controlar com remédio, você precisa controlar com uma série de fatos. Jamais tirei um atestado falso ou coisa parecida, não preciso disso, não tem necessidade disso. E, no entanto, tanto é que os médicos que me deram, que foi aqui o doutor Jesus da Assembleia Legislativa, que, coitado, está pagando um preço aí, que ele só acompanhou os médicos de São Paulo. Ele já foi absolvido pelo Conselho de Médicos. Única coisa que aí eles confundiram é que o Conselho disse, você deveria ter preenchido os requisitos assim assado. Por isso, você vai ser multado nisso ou coisa parecida. O problema dele lá com a questão médica, mas dele me dar um atestado que não tinha validade, ou que eu estava bem, e ele atestar que eu estava ruim,
Coitado, ele não tem, porque ele simplesmente acompanhou São Paulo, que é onde eu faço meu tratamento. Deputado, obrigado pela presença ao vivo. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pela oportunidade.